Olá, boa tarde. Hoje vamos para a nossa live de número 18 da nossa série de 21. Hoje com o tema Quem eu sou. Um tema abrangente, mas o que eu vou tentar aqui resumir pra gente ficar aí dentro dos 30 minutos, que é o costume da live. É um tema bem diferente e eu quero trazer a visão sistêmica de quem eu sou. Claro que a gente vai trazer um pouco de outras coisas, mas assim, eu te pergunto, quem é você? Né? Quem sou eu? E assim, é fácil. Você consegue responder essa pergunta facilmente, rapidamente, sem precisar pensar muito? Ai, quem sou eu? As pessoas têm dificuldade em responder quem elas são. E aqui eu quero trazer assim, não é você administradora, não é você médica, não é você dona de casa. Não, eu não tô perguntando a tua profissão. Tô perguntando quem é você, além da tua profissão. Além dos teus papéis, né? De amiga, irmã, mãe, filha, esposa. Quem é você além desses papéis e além do teu emprego, além do teu cargo? É difícil responder, né? E aí eu quero trazer um pouquinho da visão sistêmica sobre isso. De quem sou eu, né? Trazendo um pouquinho do biológico, né? Para quem aí não é da área biológica, geneticamente, né? Quando a concepção e a formação de um bebê, as células, elas vêm do pai e da mãe. Então, 50% das minhas células vêm da minha mãe, 50% do meu pai. Ou seja, celularmente ou geneticamente, eu sou formada pela minha mãe e pelo meu pai, né? Então, metade mamãe, metade papai, certo? Pro sistêmico, isso não muda, tá? Por quê? E aí vem questões energéticas, porque cada célula, dentro de cada célula, ela é formada por energia, prótons, elétrons e nêutrons. Isso tudo é energia. Então, a gente carrega, né? É formada por energias, células e genes do nosso pai e da nossa mãe, tá? E aí, né? Meu pai formado pelos pais dele, minha mãe formada pelos pais dela e assim por diante. Então, pro sistêmico e pro biológico, somos formados pelos nossos ancestrais. Por todo mundo que veio antes que a gente, tá? E aí, indo um pouquinho mais a fundo, a nível celular e ali a nível energético, tudo que os meus pais viveram, os meus avós viveram até o momento da minha concepção, da minha formação, também vem junto nessa carga energética, nessa carga genética que eu recebo do meu pai e da minha mãe, tá? E aí, indo além, se a gente for pensar biologicamente aí, a minha mãe, por exemplo, para quem não sabe, os órgãos sexuais femininos, eles são formados lá quando a gente é bebê, certo? Então, enquanto a minha mãe estava sendo formada lá no útero da minha avó materna, ali já estavam nascendo os ovários dela e os óvulos, porque toda mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai aí usar durante a vida, certo? Então, a minha avó estava gestando a minha mãe e eu, como óvulo, já estava ali, dentro da minha mãe, que era um feto, experienciando e carregando tudo que vinha das experiências da minha avó materna. E aí eu te pergunto, você conhece a história da sua avó materna?
Por quê? Porque tudo que ela viveu lá durante a gestação da sua mãe já passou a nível celular para você como óvulo dentro do feto feminino. Então, se a gente for pensar, tudo que a vovó viveu lá, de bom, de ruim, de feliz, de chato, tudo que a nossa avó materna viveu, isso foi passado para nossa mãe, que era um feto, que foi passado para nós, que estávamos ali em formação como óvulos. Então, isso tudo nos forma. Isso tudo nos forma, certo? Então, assim, você conhece a história da sua avó, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe, tá? Por quê? Porque se eu sou formada por eles, tá? Eu carrego as experiências que eles tiveram, boas e ruins. E aí dentro do sistêmico a gente chama de repetição de padrão. Por que a gente repete tanto padrão familiar? Porque a gente carrega muitas histórias, muitas vivências, muitas dores desses antepassados nossos, certo? E aí no momento que eu, que vim do meu pai e da minha mãe, julgo meu pai e a minha mãe, por exemplo, meu pai me abandonou, então ele foi embora, eu fui criada pela minha mãe, certo? Então assim, meu pai não me ama, meu pai não foi um bom pai, meu pai não vale nada, porque ele me abandonou, ok? No momento que eu falo isso, o que eu guardo? Inconscientemente eu guardo essa informação de que metade de mim não é bom. Porque se eu sou o meu pai e eu digo que o meu pai não é uma pessoa boa, metade de mim não é bom, tá? E isso fica guardado aqui no meu inconsciente. E isso vai impactar nos meus atos, no meu convívio com os outros, nas minhas atitudes com os outros, porque metade de mim não é bom. E eu carrego isso durante a minha infância, durante a minha vida adulta, nos meus relacionamentos, eu vou carregando tudo isso que eu julgo no meu pai e na minha mãe. Porque se eu julgo neles, eu também sou, certo? E aí, assim, gente, aqui eu não tô dizendo que o seu pai te abandonou, ele fez certo ou errado, tá? Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu não tô aqui para dizer o que é bom, o que não é bom, o que é justo, o que não é justo. Não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que naquele momento teu pai decidiu ir embora. Não tô aqui para julgar por que ele foi, se ele deveria ter ido ou não. Estou dizendo que ele tomou uma atitude e há consequências dessas atitudes dele. Tudo bem. Só que se eu fico julgando essa atitude dele como certa, errada, boa, não boa, eu estou me julgando. Então eu preciso o quê? Me libertar desse julgamento. Senão eu me torno esse julgamento, certo? Então, ok. Meu pai tomou uma atitude de ir embora, ok? Ele achou que era uma coisa certa naquele momento. Com o conhecimento que ele tinha naquele momento, ele achou que era certo. Vamos julgar? Não podemos julgar. Ele achou, ele fez o melhor que ele sabia naquele momento. Porque no momento que eu paro de julgar o meu pai e a minha mãe, se eu sou geneticamente, celularmente, energeticamente meu pai e minha mãe, no momento que eu paro de julgá-los, eu paro de me julgar. E aí eu começo a me entender quem sou eu, tá? Quais são as histórias, as pessoas, o que elas passaram, o que elas viveram para que eu seja quem eu sou hoje. E aí, você é só elas? Não, você tem as tuas experiências. Só que daí dentro do sistêmico, dentro dos atendimentos que a gente faz, a gente observa que somos mais leais que livres. A gente tende a repetir os padrões inconscientemente. Muitas vezes por julgamento, muitas vezes por amor cego e tantas outras questões. A gente repete, tá? E aí a importância de ter o conhecimento.
tá? Porque se eu já tomei a consciência, já sei que eu sou o meu pai e a minha mãe, opa, eu já abri um caminho aqui de entender quem eu sou, certo? Eu não sou a médica fulana de tal, doutora fulana de tal. Não, primeiro, antes de me tornar médica, antes de estudar medicina, eu sou meu pai e minha mãe. Essa é a minha base. Independente de quem eles forem e o que eles fizeram. Não é isso que importa aqui. Importa você entender que você é teu pai e tua mãe. Tá? E assim, se tudo que eu falo de ruim, e assim, gente, um pouquinho mais além, vamos um pouquinho mais além. Se nesse exemplo, né, você foi criada talvez só pela sua mãe, porque seu pai foi embora, sei lá, aconteceu alguma coisa, e você cresceu com a tua mãe, por exemplo, falando mal do teu pai. Qual é a imagem? Você não o conheceu, você não sabe talvez quem ele seja e cresceu com o que a tua mãe falou dele, tá? E aí, vamos julgar esta mãe porque ela falou mal do meu pai? Não, de novo, a gente não julga, tá? A gente entende que sim, talvez ela estava chateada, ela estava magoada, ela estava ferida e achando que, né, ela estava fazendo o melhor dela falando mal dele pra você, tá? O que aquela mãe naquele momento não tinha consciência é que falando mal do pai da criança, ela tá falando mal da criança. Tá? E a criança vai guardando tudo isso no inconsciente. Então, se você foi uma dessas crianças que cresceu com isso, você precisa entender que talvez a imagem que você tenha do teu pai é a imagem que tua mãe te disse dele. Percebe? É a imagem de que outra pessoa disse sobre ele. E aí a importância da gente conhecer. Aí a importância da gente entender as duas versões. Quem era realmente? Por que ele tomou essa atitude? Ah, Bia, meu pai já faleceu. Tudo bem? Converse com a avó, com um amigo, com alguém que conheceu. Ah, não tem. Entenda dentro de você que metade de você talvez não seja tudo aquilo que a tua mãe falou. Entende? Que não é tão ruim quanto a tua mãe falou. Tá? E aí você não é tão ruim. Essa tua metade não é tão ruim assim. Percebe? Então é dissociar uma coisa da outra. Certo? O teu pai te deu a vida. Então assim, ó, se meu pai não fez nada de bom, meu Deus, meu pai só fez caca, me abandonou, nossa, terrível, só fez coisa ruim na vida, meu pai. Você é uma coisa ruim? Porque teu pai te deu a vida, teu pai te fez. Você é uma coisa ruim? Não. Então percebem que não é tudo o que ele fez é ruim. Talvez ele teve atitudes que não fossem as melhores, que não fossem as mais amorosas. Tudo bem. Tudo bem. Ele fez o que ele achava que era certo, que era o melhor. Tá? Então também a gente dissociar isso, tirar isso. Opa! O que é meu? Qual é a dor que é minha? Qual parte de mim que talvez não seja boa? Não somos santos. Mas, tá, beleza. A minha parte ruim é porque alguém falou que o meu pai era ruim? Ou eu realmente não sou uma pessoa boa? E aí desvincular. Porque sim, você é o teu pai e tua mãe? Sim. Só que você tem as suas escolhas, tem as suas próprias experiências de vida. E aí você também vai se criando. E você também vai passando isso pra frente pros teus filhos e pra quem vier depois. Certo? Então, assim, é realmente ter conhecimento e tomar essa consciência de quem foram, quem eu sou, o que é meu, o que é dos outros, pra gente começar a dissociar, tá? E saber exatamente quem somos nós, tá? Abrindo um parênteses aqui pra, quem foi adotado, por exemplo. Você é, né, geneticamente, energeticamente, biologicamente, teu pai e tua mãe biológicos, tá?
biológicos. Ah, tem os meus pais adotivos. Claro, toda a gratidão, e provavelmente se não fosse eles, talvez você não teria nem vida hoje, certo? Porque, né, muitas crianças adotadas vêm de situações muito difíceis, onde os pais não têm condições psicológicas, financeiras, o que seja. Então, talvez se não fosse esses pais adotivos, você não teria vida. Eles cuidaram de você, eles zelaram pela tua vida. Eterna gratidão, e sim, eles fazem parte, tá? Mas você é o teu pai e tua mãe biológico, tá? E aí precisa também, não conheço, fui adotado. Tudo bem, mas entenda de onde você veio. E não fique julgando, não, porque se minha mãe me doou, ela não foi uma boa mãe. Porque onde já se viu uma mãe doar um filho? Não. Começa com o parar o julgamento, tá? Talvez se ela não tivesse te doado, você não tivesse vida. Ela fez o melhor que ela podia, que ela sabia, com os conhecimentos que ela tinha naquele momento. Então a gente para de julgar. Porque senão eu fico o tempo inteiro me julgando, me questionando, me perguntando se eu sou boa ou ruim. Por quê? Porque alguém falou que um dos meus pais era bom, o outro era ruim, porque me abandonou. Enfim, tá? É parar o julgamento. A mesma coisa para crianças de inseminação artificial, né? De óvulos doados, coisas desse tipo. De novo, geneticamente, biologicamente, energeticamente, você é o teu pai e tua mãe biológico, tá? Por quê? Se não fosse alguém ir lá doar o óvulo, doar o espermatozoide, sei lá o quê, não tem como ter vida. Não tem como ter vida. Certo? Então, assim, você é a união desse pai e dessa mãe biológico. Certo? Não podemos esquecer disso. Independente se eu fui criado pela avó, pelo tio, pela vizinha, por uma mãe adotiva. Maravilha. Com certeza eles colaboraram para que você tivesse vida hoje. Certo? Mas a tua origem é teu pai e tua mãe biológico. Tá? Por mais difícil que a história seja, por mais doído que seja, por qualquer coisa que tenha acontecido, a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque no momento que eu falo, não, os meus pais foram quem me criou, os que me criaram, eu excluo esses pais biológicos. No momento que eu me excluo, eu excluo alguém, eu me emaranho a eles. Eu me emaranho a situação excluída, eu me emaranho a pessoa excluída. E o que é emaranhar? Eu me conecto. E no momento que eu estou conectada, que eu estou emaranhada a esta situação, a esta pessoa excluída, eu repito o padrão. É aí que a gente repete. E aí, muitas vezes, a nível inconsciente. Por quê? Os excluídos precisam ser vistos. Eles precisam ter um lugar. No momento que eu tomo consciência, opa, eu fui adotada, então eu não sou os meus pais adotivos, eu sou os meus pais biológicos. Eu já trago vida para esses pais biológicos. Quem eles são? Eles fizeram com que eu fosse, adotada para ter mais vida. E aí eu começo a olhar o que eles fizeram por mim também, tá? E aí começo a trazer vida, a trazer significado, a honrar esses pais. Eles te deram vida. Tá? E aí eu paro de excluir, me desconecto, me desassocio daquela exclusão, daquele emaranhado, tá? E aí eu consigo ter a minha vida, ter as minhas escolhas. Senão eu fico repetindo padrão, a nível inconsciente muitas vezes. Depois que você toma consciência, você também pode ainda repetir um padrão por escolha e fico conectada ali. Porque toda vez que eu excluo alguém, alguma situação, eu me conecto, certo? E aí, assim, vou dar um exemplo meu, né? Aonde eu tenho a escolha ainda de repetir um padrão, certo? Então, assim, a gente toma consciência que eu sou meu pai e minha mãe, tá? A nível biológico, a nível sistêmico, a nível energético, a nível genético. Beleza? Tomei consciência. Tomei consciência de que eu sou eles, eu paro de julgar. Porque daí se eu paro de julgar meu pai e minha mãe biológica, eu paro de me julgar.
Eu paro de falar mal de mim mesma. Eu paro de olhar só o lado ruim dos meus pais, tá? E aí isso não fica guardado no meu inconsciente. Ok. Parei de julgar, eu começo a tomar conhecimento da minha história, do meu sistema, dos padrões, dos comportamentos, como eles viveram, tá? Como a minha mãe reagiu a tal situação, como o meu avô reagiu a tal situação. Percebe? E eu vou tomando conhecimento de mim mesmo, porque se eu sou eles, conhecendo a minha história, dos meus avós, dos meus tios, dos meus pais, eu tomo conhecimento de mim mesma, tá? E aí essa tomada de consciência, esse conhecer a tua história, a vida deles e tudo mais, eu percebo alguns padrões. Opa! A minha mãe reagiu dessa mesma forma nessa situação parecida lá atrás. Eu tô fazendo a mesma coisa? Então aqui a gente observa um padrão se repetindo. Na minha família todo mundo se separa. E aí eu me separei também. Mas poxa, por que eu me separei? Meu casamento nem tava tão ruim assim. E aí você toma consciência. Nossa, todas as mulheres se separaram. O que aconteceu aqui? Talvez tenha uma repetição de padrão. Por que eu repeti? Eu repeti por mim? Porque sim, meu casamento era abusivo, porque sim, eu queria separar? Ou porque meu inconsciente me levou à separação apenas para repetir um padrão? Então, por isso que eu falo, o conhecimento, ele te abre portas, janelas, te mostra caminhos de coisas que a gente repete inconscientemente, tá? E aí, no momento que eu tomo consciência, aí eu escolho. Aí vem as minhas escolhas, tá? E aí eu tenho a escolha de repetir um padrão mesmo, por escolha, ou de não repetir. E aí fazer por mim, fazer diferente, tá? Contar uma história minha. Eu sempre tive essa questão assim, eu morro de medo de faltar dinheiro. Sempre tive isso, essa angústia de que parece que vai sempre faltar dinheiro. Nossa, mas por quê? Eu, na minha vivência aqui nos meus 35 anos, eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, nunca faltou. Teve as dificuldades ali no meio. Sim, teve as dificuldades. Mas falta de dinheiro, falta de comida, nunca faltou na minha vida. Certo? Então assim, da onde vem essa minha angústia? Tinha épocas de me paralisar por medo de falta de dinheiro. Certo? E aí no momento que eu paraliso, eu não produzo e aí o dinheiro fica cada vez mais escasso. Então assim, eu começo a olhar. Opa, da onde vem? Isso aqui é meu ou é algo do meu sistema? Eu entendi muito rápido que não era meu, porque eu nunca vivi falta, eu nunca tive falta, né? Graças a Deus, aos meus pais e a tudo, nunca me faltou nada, certo? Então aí eu paro pra pensar e, opa, não é meu. Eu não tive falta. Então, de onde vem essa angústia de falta de dinheiro? E aí a gente amplia um pouco mais a imagem e começa a olhar um pouco mais ampliado. É do sistema? Tá, mas onde? E aí, claro, né? Por eu gostar do assunto, por eu querer resolver essa questão, a gente vai a fundo, a gente vai buscar. E eu entendi que eu venho de padrões familiares dos dois lados, materno e paterno, de falência. Meu avô materno faliu, meu avô paterno faliu, meu pai faliu, irmãos faliram. Então, opa, existe um padrão de repetição desse padrão de falência, certo? Claro que muitos aí aconteceram inconscientemente, só repetindo o padrão, não se sentindo merecedor de ter, porque todo mundo faliu e por aí vai, certo? Eu nunca fali, certo? Eu nunca fali, por quê? Porque eu nunca tive um negócio meu pra falir. E aí começam as nossas escolhas. Aí eu tomei consciência de que aquela angústia não era minha, era uma angústia do meu sistema, por ter passado por falências. Ok. E aí, eu tenho duas escolhas na minha vida. Duas escolhas. Repetir o padrão ou não repetir o padrão. Reconheço que não era meu e fico aqui. Como faliu,
né? Meu Deus, tanta gente faliu, eu não vou nem abrir nada, eu não vou me empreender, não vou fazer nada, porque eu vou falir. É repetição de padrão. Ou eu não vou fazer nada, não vou empreender, não vou me arriscar, porque eu tenho muitas chances de falir. Eu tenho medo. Essa é uma escolha minha. É uma escolha boa? É uma escolha de amor que vê, a gente fala? Não. Por quê? Eu não estou vivendo o que é meu por medo no meu sistema. Por medo da falta. Por medo da falência. Eu já tenho conhecimento, mas mesmo assim eu fico presa naquela situação. Então percebem que eu não chego a repetir a falência, mas eu ainda estou presa no padrão da falta. Então, por medo de faltar, eu não empreendo. Ou eu tenho uma outra escolha de eu vou empreender, eu vou fazer diferente. Pode dar certo? Com toda certeza. Como pode não dar certo? Né? Existe sempre, não é 100% de certeza que, opa, eu vi que é um padrão e eu não vou repetir. Não, precisa ser um caminho consciente de que existe esse padrão e aí eu vou empreender tomando mais cuidados, entendendo que esse padrão é da família e não o meu, eu não preciso repetir para me sentir pertencente e por aí vai, tá? Então a gente sempre tem escolhas e a gente sempre vai ter que arcar com as consequências dessa escolha. Independente se eu fico aqui presa, emaranhada ao medo, ou se eu repito exatamente igual e empreendo e vou à falência, ou se eu vou e faço diferente, tá? Então, assim, o saber quem eu sou me abre portas, me abre opções, tá? Me traz à consciência questões, comportamentos e padrões para eu entender o que é realmente meu. Certo? Agora assim, não, ninguém faliu, a gente vem de uma família muito rica, nunca faltou e agora eu tenho por quê? Porque quando eu era criança, sei lá, os meus pais tiveram dificuldade, a gente passou fome quando eu era criança. Ok. Talvez lá atrás no teu sistema ninguém passou fome, ninguém teve falta de dinheiro, de nada. Mas eu na minha infância tive esse problema de falta. Momentâneo, talvez o que seja. E aí você entende que é uma coisa tua. Então esse teu medo de faltar dinheiro é teu e não do sistema. Também existe essa possibilidade. Por isso que eu falo, o importante é se conhecer. É conhecer a tua história, entender quem eles foram para entender muito das tuas questões, muito da tua repetição de padrão, muito dos teus comportamentos. Porque, de novo, você não é o teu emprego. Você não é o teu cargo, tá? Você não é só isso. Isso é uma fase da tua vida. Ah, eu sou médica hoje. Você sempre foi médica? Não, você estudou, você era criança, estudou medicina. Hoje você é médica. Hoje a tua fase de médica tá acontecendo. Quando você se aposentar, você vai ser médica? Não, não vai ser médica, você vai ser outra coisa. Então percebem que isso são fases na vida que a gente vive elas, ok? Mas você não é ela, não é a fase, tá? Por isso a importância de se conhecer, de saber quem você é. Você é teu pai e tua mãe. Querendo ou não, gostando ou não, conhecendo eles ou não, você é o teu pai e tua mãe. Biológico, certo? Quanto mais conhecimento você tem deles, da história dos teus ancestrais, mais te abre os olhos, te abre a consciência de ver o que está acontecendo na tua vida, de entender o que acontece na tua vida, certo? Então, assim, eu falo que são 4 caminhos. Primeiro é entender que eu sou meu pai e minha mãe, biológicos, que eu não posso julgá-los, porque no momento que eu julgo eles, eu julgo a mim mesmo. No momento que eu falo mal deles, eu falo mal de mim mesma, certo? No momento que eu sei disso, eu paro de julgar, eu vou entender e conhecer eles e a minha família, o meu sistema, os padrões de repetição, os comportamentos, tudo que aconteceu na minha família, certo? E aí eu tenho a minha escolha.
Aí eu escolho se eu vou repetir o padrão, se eu não vou, se eu fico presa, emaranhado. Aí é de cada um. De cada um no seu adulto que escolhe, tá? Se vai ficar emaranhado, se não vai, se vai fazer diferente. Aí é de cada um, certo? Bia, não consigo fazer isso sozinha. De novo, procura ajuda. Eu falo isso em toda live minha. Procura ajuda. Não consegue observar isso sozinha. Ou tem muitas questões, porque assim, agora estudando psicanálise, a gente vê que tudo que acontece na nossa infância, ela nos deixa marcas. E essas marcas, às vezes, muito profundas, que a gente carrega para a vida adulta. Então, assim, o que aconteceu na tua infância? Como foi a tua infância? Né? Com os teus pais, com os teus familiares? Isso tudo te traz muitas respostas de muitos comportamentos que você tem hoje. Tá? Não conseguiu sozinho? Procura ajuda. Procura ajuda porque, de novo, conhecimento abre portas. Conhecimento te traz autonomia, te traz uma expansão de consciência e de entendimento de por que tua vida tá do jeito que tá e por que você tá vivendo tudo que você tá vivendo, certo? Ficou com dúvida? Precisa de mais informação? Gente, eu estou totalmente à disposição, pode entrar em contato, a gente conversa. Tem a mentoria, né? Esse mês abri a mentoria específica para isso, né? Porque eu observei a importância da gente se conhecer. Como esse se conhecer muda muita coisa na nossa vida, nos nossos comportamentos, no nosso conhecimento, certo? E tá aí, tá à disposição, é só entrar em contato. Existe ajuda, a gente só precisa também tomar essa escolha de, opa, eu preciso de ajuda, e ir atrás e querer saber, querer se conhecer, certo? Muito obrigada para quem esteve aí ao vivo, para quem assistiu, para quem vai assistir depois gravado, que é a grande maioria. De novo, me coloco à disposição, qualquer dúvida, tô aqui e segunda-feira tem mais. Obrigada, Edelvina, com certeza, conhecer-se é essencial, muda a vida. Eu falo que muda a vida da gente. Mas a gente precisa querer, tá? Porque vem muito do o que eu quero pra mim. Porque fica muito fácil eu ficar aqui na minha criança reclamando do outro, do meu pai que foi embora, do governo que é ruim, do não sei o quê. Eu sempre coloco a culpa no outro. Mas muito. E aqui, ó, pra não falar 100%, 99,9% que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. A gente atraiu. Por que eu atraí? Por que eu tô vivendo isso? Mas a gente não quer ver, porque é mais fácil culpar o outro, né? Então, realmente, conhecer-se é assim, mudança de vida é essencial e eu falo que não é de brincadeira, né? Temos que estar aí no nosso adulto para percorrer esse caminho do conhecimento. Muito obrigada e até segunda que vem.